Paz do Senhor Jesus, ainda aqui neste mesmo dia, nessa mesma hora, neste mesmo canal, continuando a leitura de Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste também, estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe com ele os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhe: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Eu não posso continuar, sendo que eu pronunciei errado aqui, né? Eu falei bodas, eu sempre confundo essa palavra quando eu vou falar, quando eu vou ler, bodas ou bodas, por aí fica, né? Mas é bodas, filho das bodas, né? Continuando aqui, capítulo 22, versículo 22 do capítulo 2, tá bom? E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que estavam
com ele? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, quando também aos que ele estavam? Disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até o sábado é Senhor. Até do sábado é Senhor. Amém. Aqui nós terminamos o capítulo 2 de Marcos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Minha voz está um pouco fraca, acredito que esteja dando para ouvir direitinho aí, né? Esses dias tenho passado por muitas lutas, que o Senhor sabe, né, da necessidade de cada um de nós, e isso a gente acaba ficando um pouco abatido, né? E o abatimento vem, né, infelizmente traz um pouco de fraqueza pra gente. A gente às vezes parece que as coisas espirituais não afetam o nosso físico, mas afeta também, infelizmente. Muitas vezes a gente até parece bem, mas espiritualmente não está. E muitas vezes a gente não aparenta bem fisicamente e está bem espiritualmente, mas neste caso o abatimento aí foi, né, causas que o Senhor sabe e atacou tanto o físico como o espiritual, mas a gente está sempre firme aí na presença do Senhor, orando, buscando, né? E muitos males a gente só consegue jogar por terra através de muita oração e jejum. Amém? Que fique como conselho. Às vezes você pode estar passando por alguma luta que você não sabe como sair dela. Ore e jejue, que o Senhor te dá força e te mostra a solução. Que o Senhor abençoe cada um de nós neste dia. E fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.